Viu aí, né, as situações aí para os deltas, né? Quando o delta for maior do que zero, temos duas raízes reais distintas, né? Duas raízes diferentes, né? Delta igual a zero, as duas raízes iguais, então a gente tem uma única raiz real, né? Que x1 é igual a x2, sem problema. Quando o delta for menor do que zero, a gente não tem, então ele não intercepta, né, o eixo das abscissas lá, né? A parábola não encosta. Então um exemplo aí, né, de como fazer isso daqui, né? Depois vocês vão fazer atividades práticas, né? Aonde aplicar, né, essas expressões, né, com funções quadráticas aí. Certo? Então dado aí, né, a expressão, né, essa equação, né, vamos supor que foi dado f de x, né, que é a função, né, de x em relação a essa equação aqui, né, menos 5x, né, mais 6, certo? Então essa função, para a gente descobrir essa raiz, a gente iguala, né, essa expressão a zero. E aqui agora nós temos uma equação, certo? Então a diferença de uma função para uma equação está justamente porque quando a gente iguala, né, essa expressão a zero, né? Igualando a zero significa que y é a zero e a gente quer encontrar o que? Quem são as raízes, né, dessa equação aqui. Certo? Então a gente tem que x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Vamos lá no passo a passo, certo? Às vezes vocês vão me questionar, professor, tá no passo a passo. Né? Se vocês acharem que está, né, muito no passo a passo aí, né, me comunique, certo? Que aí eu vou, né, partir, né, de outra forma aí com vocês. Tranquilo? Então lembra lá que eu falei para vocês, né? A gente através aqui dessa equação, a gente já começa o que? Né, a observar, né, ter esse senso analítico, né, analisando essa equação, a gente determina o que? Se ela é o que? Né, que tipo de equação ela é? Né, é uma equação quadrática, certo? Né, ela é uma função ali que está representado, né, uma função quadrática, uma função aí de primeiro grau, uma função afim. Então é característico, a gente consegue ter essa análise crítica, né? Essa análise crítica aí, do que, né? Qual é o tipo de gráfico que eu vou obter dessa equação, né, dessa função, certo? Né? Estou analisando o que, né? Um projétil, certo? Analisando uma cúpula de uma igreja que tem esse formato. Então é basicamente isso. Então aqui observando, a gente tira quem? Né? Tira os seus coeficientes. Né? Quem que são os coeficientes? Né? Pela lei de formação não é dada aí ax² mais bx mais c. Então aqui lei de formação. Quem que é A? A é o termo que multiplica a variável, né, de segundo grau, de segunda ordem. Certo? Então quem que é A? A é igual ao quê? Aqui é 1. Certo? A é 1. Quem que é B? Isso, B é menos 5. E C é igual a 6. Então a gente tem aqui esses três coeficientes, certo? Três coeficientes. Perfeitamente. Então aqui, a gente já sabe a concavidade? Como assim a gente já sabe a concavidade dessa parábola? Então observando o A, né, a gente tem duas situações. Quando A é maior do que zero e quando A é menor do que zero aí. Quando A for maior do que zero, com cavidade voltada para cima, A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Certo? Então observe o quê? Que o A é igual a 1 e o 1 é maior do que zero, então nós temos aí uma parábola já, né, magnificamente aí, né, voltada para cima, certo? Agora basta fazer o quê? Né? Se eu sei que tem concavidade para cima, né, qual que é a segunda, né, maneira de fazer? Né? A segunda etapa, vamos dizer, é encontrar o delta. Certo? E encontrando o delta, certo? Como que encontra esse delta aí, pessoal? Né? O delta é dado aí pelo b ao quadrado, certo? Menos 4 vezes a vezes o c. Que delta é igual ao quê? Quem que é b? B é menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 6. Então temos aí que delta vai ser igual ao que? Menos 5 ao quadrado, isso vai dar 25, menos aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, que delta é igual a 1.
Certo? Então observe que a gente tem três situações para o delta. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Para ser maior, se delta for maior do que zero, né, nós temos duas raízes reais e distintas, certo? Se delta for igual a zero, a gente tem uma única raiz, uma raiz. Vamos colocar aqui. Então que x1 é igual a x2. E aqui a gente tem que x1 é diferente de x2. x1 e x2 são as duas raízes reais, né, da nossa equação. E se for menor do que zero, pessoal, a gente o que, né? A gente pode dizer que x1, né? A gente não tem x1, certo? E nem x2. Então a gente, né, x1, podemos dizer que não pertence, né, aos reais aí, certo? Bacana, então beleza, né? Encontramos o delta, é maior do que zero, temos que duas raízes reais, né, distintas. Então aí calculando x, né, o x vai ser dado que é onde a gente vai encontrar essas raízes reais, né, x', x2 linhas, x1 e x2. Então basta aplicar aí na expressão, né, a gente vai encontrar aqui os valores de x1 e os valores de x2. Certo, aqui um outro exemplo, tem uma outra equação, né, uma equação quadrática também, lógico, evidente, né, maravilhoso. E aqui nós temos aqui que x ao quadrado menos 4x mais 4, né, é igual a zero, certo? Então aqui nós vamos uma equação para encontrarmos o que, né, esses valores de x, que são a raiz ao zero da nossa função. Quando x, o que? A gente quer encontrar um valor de x para que y, né, um y igual a zero aí. Achando aí b ao quadrado, que é o delta, certo? Menos 4 vezes a vezes c. Temos aí que a gente vai ter um delta igual a zero. Então, se delta for igual a zero, nós temos o quê? Que x1 é igual a x2. Então, comprovando aqui através, né, utilizando a Bhaskara, a gente encontra que x1 vai ser o quê? Aqui vai ser 4 mais 0, né, dividido por 2, certo? E aqui nós vamos ter que 4 menos 0 dividido por 2, certo? E isso a gente vai ter o quê? Que aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, então por isso que x1 é igual a x2, que isso é igual a 2, certo? Então a gente tem uma única raiz, então aqui a nossa parábola vai passar, vai interceptar, né, o eixo x, o eixo das abscissas, né, no ponto y igual a 0, certo? Então aqui é uma coordenada que podemos dizer que x vai ser 2 e y vai ser 0. Então é justamente este ponto que a nossa parábola vai interceptar o eixo aí das abscissas. Tranquilo? E outro terceiro exemplo, aqui a gente tem uma outra expressão, né? X ao quadrado mais 2x mais 2, né, igual a 0. Né, calculando o delta aí, né, o delta deu menos 4, então isso significa o quê? Que a gente não tem uma raiz, não tem raízes reais. Por que não tem raízes reais? Né, agora imagina que, né, x é igual a menos b a mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então x é igual a menos b, o b vale 2, menos 2, né, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Né? Não existe uma raiz, né, do radicando negativo de índice para aqui, certo? Então ela não intercepta, né, o eixo das abscissas. Certo? Então vou deixar exercício aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só entrar em contato sem problema nenhum, certo? Se não conseguir, se não tiver conseguindo acompanhar, também entre em contato, certo? Para a gente desenvolver essas competências em vocês aí. Então, para as funções aí de f de r em r, certo? Definidas abaixo, determina as raízes da função, né? Se houver, e esboça o gráfico que representa a função aí. Ah, como eu vou esboçar esse gráfico, pessoal? Né? Primeira coisa, né? Esboçar o gráfico, vocês vão atribuir valores para x, para encontrar os valores de y. Então, basicamente isso, vocês vão atribuir aí pontos, certo? Menos 3, menos 2, menos 1, 0,
1, 2 e 3. Então vocês vão, né, atribuir valores para x aí para encontrar um único valor em y. Certinho? Então ainda continuando falando sobre função quadrática, temos o que, né? Que são aí o vértice da parábola. Certo? O que é o vértice, né, da parábola? A gente tem o que? O x do vértice e o y do vértice. Beleza, né? O x, né, o vértice dessa parábola é o ponto de maior ou que o menor valor que a função, né, aqui dada y igual a x quadrado, né, essa uma função genérica bx mais c, certo? Lembra lá que eu falei para vocês que tipicamente quando a gente tiver um a maior do que zero, temos uma concavidade voltada para cima e ela tende a, né, atingir que o valor mínimo, certo? Se A for menor do que zero, com cavidade voltada, né, para baixo, ele atinge o valor máximo, certo? Beleza, né? O que são, né, esse ponto de maior ou menor valor? Então ela pode atingir o que? Pode atingir e coincide com a intersecção do eixo de simetria com o gráfico. Certo? Então, o que seria isso daí? O vértice da parábola é dado por x do vértice e y do vértice. O x do vértice é chamado o eixo de simetria. O y do vértice é o que? É dado, né? O y do vértice, ele pode assumir o que? O ponto máximo dessa, né, dessa parábola, né? Desse gráfico. Ou ele pode assumir o que? O ponto mínimo, né, dessa função, certo? Só que isso vai depender o que? Do valor do coeficiente, certo? A aqui que multiplica, né, a nossa variável que está elevada à segunda potência, certo? Então o x do vértice é calculado como, professor? Né? O x do vértice, né, que é o eixo de simetria que, né, divide a parábola em duas partes iguais, vai ser o que? Que é menos b, certo? Dividido por 2 vezes o a. E quem que é o y do vértice? Né? O y do vértice é menos delta, né, dividido por 4 vezes o a. Certo? Então aqui, né, essa expressão para a gente encontrar o vértice dessa parábola. Então aqui podemos dizer o menos b sobre 2 vezes o a. Né? Isso aqui é o que? É o nosso x do vértice, né? É a simetria, tá? Da nossa o que? Parábola aí, certo? E aqui o menos delta, né, é o que? É o nosso y do vértice. É onde vai atingir o que? Né? Nessa situação a gente tem um a maior do que zero e ele atinge o que? O valor mínimo da nossa expressão, certo? E nessa situação aqui, como um a menor do que zero, aqui é o nosso eixo da simetria, estamos dividindo a nossa, né, parábola em duas partes iguais. Então precisa ter essa noção, né, no caso de aplicação, de interpretação, de exercício, a gente precisa conhecer, né, quem que são esses vértices. Né? O vértice, o x do vértice, ele vai dar o quê? Né, o eixo de simetria. Né? E o y do vértice, né, vai dar o que? Vai dar o y do vértice, vai ser o que? O ponto, né, no caso aqui, o ponto máximo, certo? Então, a menor do que zero, nós temos uma concavidade voltada para baixo e essa parábola ela atinge o que? O valor máximo. E quem que é essa coordenada de valor máximo? Né? É o menos delta dividido por 4 vezes a. Então, basicamente, é o que, pessoal? Coordenada vértice é igual ao que? Né? A gente não tem uma coordenada qualquer, coordenada A, não é x e y. Perfeito. E quem que é x? Né? Coordenada vértice vai ser o que? X do vértice e y do vértice. E quem que é x do vértice? Então, o vértice da parábola, né, que é este ponto aqui de coordenada, vai ser o que? X do vértice é o menos b sobre 2 vezes o a. E o y no vértice vai ser o menos delta, né, dividido por 4 vezes o a.
temos aí a coordenada, né, a coordenada de vértice. Certo? Então aqui, exemplo, calcula as coordenadas do vértice da função. Então lá, né, como a gente vai calcular o vértice, né, o x do vértice é igual a menos b dividido quem? Por 2 vezes o a. Então o x do vértice, o eixo de simetria, então o x do vértice, certo? É igual ao que? A menos b, o b vale, né, menos 3, por 2 vezes o a vale 1, vai dar 2. Então isso vai ser o quê? Que x do vértice vai ser 3, né, sobre 2, que é, né, igual a 1,5 aí. Certo? Então a gente encontrou quem? O x do vértice. E para a gente contar o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. Né? E quem que é delta? Delta é quem? Exatamente isso, ó. Baba lindo, maravilhoso aí, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a quem que é b? B é menos 3, aqui vai dar 9 menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é 2. Então o delta vai ser igual ao quê? É a 9 menos 8, e isso é igual a 1. Então isso vai ser o quê? Menos 1 sobre, né, 4 vezes a, o a vale 1, então menos 1/4 é o y do vértice. Vamos imaginar se isso, né, realmente está correto. Né? A gente tem o quê? Um a maior do que 0. Certo? Então isso aí, né, essa análise crítico, né, dessa geometria, né, esse senso analítico aí, de a gente observar geometricamente como essa parábola vai ficar. Certo? Então aqui nós temos que A é maior do que 0. Então ela tem o quê? Concavidade voltada para cima. Então, logicamente, a gente vai saber o quê? Que ela vai atingir o ponto mínimo. E quem que é esse ponto mínimo aí de coordenada? Certo? Quem que é esse ponto mínimo de coordenada aqui? É o y do vértice, né? Que é o y do vértice é igual a menos 1/4. Certo? Que isso, né? 1/4 aí vai ser 0,25. Então, né? Que é igual a 0,25. Então, quem que é o eixo de simetria? Né? O centro aqui, né? Que divide a minha parábola em duas partes iguais. Esse x do vértice vai ser 1,5, certo? Tranquilamente, beleza. Certo? Então a gente vai ter aí, né, o x do vértice, né, como 3 sobre 2 e o y do vértice como menos 1/4. Tranquilamente. E também podemos conhecer, né, temos que conhecer também quem que é a imagem dessa função. Certo? Então a gente conseguiu observar, analisar graficamente, geometricamente, né, o esboço dessa parábola. Então o conjunto imagem, certo, da função y, ax² mais bx mais c, né, para a diferente de 0, é o conjunto dos valores do que? De y, né, que pode assumir. Certo? Lembra lá a imagem da função. A gente vai atribuir o valor de x, certo? Para obter um valor de y. Então, quando a for maior do que 0, né, duas possibilidades, quando a for maior do que 0 e quando a for menor do que 0. Como assim? Né? Então, aqui a gente tem a situação, né, quando a é maior do que 0, com cavidade voltada para cima, né, o vértice dessa parábola é o x do vértice e y do vértice. Certo? Então, quem que é a imagem dessa função? Né? É a imagem, né, relacionado o que? Com o y do vértice, né? O eixo das ordenadas. Então dissemos o que? Que a imagem desta função é igual ao que? Né? Que y pertence aos reais, né? Que a imagem, né, está relacionada ao eixo das ordenadas, certo? Y pertence aos reais, tal que y precisa ser o quê? Né? Quem que é a imagem dessa função? Vocês estão vendo que a parábola está tendendo aqui, né? Ela vai tendendo ao infinito, né? Só que o quê? Né? Ela está crescendo, certo? O y, né, está crescendo aqui. Então o y tem que ser o quê? Maior ou igual ao quem? Ao y do vértice, certo? Que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a.
Perfeitamente, vimos aí matematicamente isso. E quando A for menor que zero, com cavidade voltada para baixo, então observe que quem que os valores, o intervalo, certo? Que ele vai assumir aqui no eixo das ordenadas. Então podemos dizer que a imagem dessa função é igual ao que, né? A gente está analisando, o y tem que pertencer aos reais, né? Tal que y precisa ser o que, ó, menor agora, certo? Ó, a gente está referente a menor do que zero, precisa ser menor igual. Por que menor igual? Porque este valor, né, nos importa, ele é incluso neste intervalo. Bom, que ele é a partir deste ponto, né, para baixo. Então tem que ser menor ou igual ao y do vértice. E quem é o y do vértice? Né? O y do vértice é dado novamente por delta igual a 4 vezes o a. Chique, maravilhoso aí. Certo? Então aqui, né, a gente observa o quê? Como construir esta parábola? É possível construir o gráfico de a função aí, né, do segundo grau sem montar a tabela de pares, né, pares ordenados. Como assim, né? Agora está facilitando nossa vida. Mas apenas o quê? Né, seguindo o roteiro de observação, né, o seguinte. O valor do coeficiente A, né, como falado, define a sua concavidade, né, a concavidade de quem? Da nossa parábola. Né? Os zeros definem os pontos que a parábola intercepta o eixo que das abscissas, né? O eixo X. O vértice, né, indica o ponto mínimo se A for maior do que zero, ou o máximo se A for menor do que zero. A reta que passa por V, que é o vértice, né, é a paralela ao eixo dos Y, né, o eixo das ordenadas, e é o eixo de simetria o que, né, da parábola aí. Então ela é o que? O eixo Y, certo? Essa aqui ela é paralela ao eixo das ordenadas, né? Isso aqui é o X do vértice, é o eixo de simetria. Para x igual a zero, temos o quê? Que y é igual a a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Então isso é igual ao quê? A c. Então o ponto o quê? 0 em x e o valor em C. É o ponto que a parábola corta o eixo dos eixos Y. Como assim, então? Vamos aqui observar graficamente para vocês verem, né? Que lindo aí, né, as informações que a gente vem obtendo. Então temos aqui, ó, né, quem que é aqui, né? O A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, né? O delta aqui, né, particularmente, né, precisa se encontrar esse delta. Mas aqui, quem que é o valor de C? Né? A lei de formação é ax² mais bx mais c. Quem que é o valor de C? O C é o valor, o que? O ponto aonde x é igual a zero, certo? Então o C, né, a gente vai ter coordenada aqui, aonde x vai ser zero, e a coordenada y, que é o nosso C. Então, querendo ou não, né, os f de x vai ser igual a c, né, quando x f de zero vai ser igual a c. Então, beleza, né, quando x valer zero, né, a gente vai ter o quê? Que a nossa parábola vai interceptar, né, o eixo das ordenadas, que é o valor de y, né, no ponto C aqui. Então, quem que é aqui? Os coeficientes A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a zero. Então isso significa que a minha parábola vai cortar o eixo das ordenadas no ponto que de C igual a zero? Perfeitamente, maravilhoso, isso é magnífico aí. Então olha aqui, ó, o ponto aqui, ó, o zero, onde ele está vindo, onde ele cruza, a nossa parábola cruza o eixo das ordenadas aqui no ponto zero, certo? Isso é maravilhoso, isso, né, é a parte de geometria analítica, a gente, né, fazendo essa análise aí, né, crítico sobre o que, né, sobre essa função, certo? E também temos o que? O sinal da função. Por que eu tenho que estudar esse sinal da função? Porque através do sinal dessas funções, né, a gente consegue obter o que, né, resposta, né,
sobre o que, né, quando aquele valor está aumentando, né, quais são os valores que atribuídos ali, né, que estou tendo que, né, um aumento no eixo Y, né, que poderia ser uma análise de um crescimento. Tranquilo? Então a gente precisa conhecer o sinal de função, né? O momento que ele está sendo crescente, o momento que ele está sendo decrescente, né? Quando aquilo vai ser, vamos supor, vai entrar no ponto de equilíbrio, quando vai ser igual a zero. Então temos aí que y é igual a f de x, né? Que é igual a x² mais bx mais c. Determinemos aí os valores de x para os quais y é negativo e os quais valores de x para os quais y é positivo aí. Certinho? Então, não perca aí, vamos ficar por aqui também para não ficar muito extenso. Não perca a próxima aula, certinho? Então, um grande abraço e até a próxima.